Olá, seja muito bem-vindo. Chegamos à aula número 12 do nosso curso Redução de Custos na Lavra. Essa será a nossa última aula desse curso. E antes de passarmos a aula, quero dizer que eu sou o Carlos Hennick, dono da marca Mineração de Cabo a Rabo, técnico em mineração e gestor ambiental. Mineração de Cabo a Rabo é um canal disruptivo, irreverente, responsável, inovador e tecnológico. Este curso vai ter uma versão com fornecimento de material adicional, como apostila e planilhas, e também certificado de participação. Então, se você tiver interesse em receber o certificado, as instruções estarão todas na descrição, aí embaixo, deste vídeo. Como eu disse, chegamos ao final deste curso e, na sequência, nós vamos ter um curso sobre perfuração de rochas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para receber as notificações assim que os vídeos forem postados. Vamos adiante. Nesta aula, nós vamos falar sobre produtividade, eficiência, disponibilidade. É isso que nós estaremos vendo hoje, né? E sobre produtividade, o que nós podemos dizer é o seguinte: produtividade nada mais é do que a maior produção no menor tempo possível. Isso reflete em quê? Em valores. Então, quanto mais eu produzo no menor tempo, mais eu elevo o meu lucro. Consequentemente, eu estou reduzindo enormemente os meus custos. E continuando, nós vamos ver aqui eficiência. Eficiência eu não vou detalhar muito, porque nós vimos na aula passada, falamos bastante sobre eficiência e chegamos, inclusive, a um número aí de 83%, que é um número bastante aceitável, tá? Pode-se trabalhá-lo para melhorar, para aumentar essa eficiência, mas 83% é um número aceitável. Agora nós vamos ver aqui, ó, disponibilidade mecânica é igual horas reais trabalhadas por ano dividido pelas horas programadas por ano vezes 100. Mas antes de irmos adiante, eu quero comentar com vocês o seguinte: a disponibilidade mecânica, tá? Ela tem um fator assim, muito íntimo com a produção. Por quê? Porque a manutenção é a responsável por manter o equipamento em condições para a operação. Mas para isso ela precisa de uma sinergia com a operação, porque existe uma série de trabalhos a serem feitos no equipamento, tá, para poder manter o equipamento em condições operacionais e em condições de produtividade alta e eficiência alta. Tá? Muitas vezes, isso é comum, a operação dificulta a descida ou a ida de um equipamento para manutenção com a alegação de que não, eu preciso produzir, eu não posso parar esse equipamento agora, eu não posso isso. Então isso aí denota uma falta de planejamento entre manutenção e operação muito grande numa empresa. Porque determinados trabalhos têm que ser feitos como uma preventiva, uma preditiva. Hoje a tecnologia de apoio à manutenção ela é muito grande, então você pode prever falhas que virão a acontecer com 100, 200, 300 horas de operação do equipamento. E para isso precisa o quê? Essa sinergia entre operação e manutenção, tá? Para que se tenha uma alta disponibilidade do equipamento. E muitas vezes isso não acontece. Então, se na sua empresa está tendo essas brigas que são comuns aí, até eu não posso parar o equipamento que eu preciso produzir, a manutenção, eu preciso do equipamento parado que eu tenho que arrumar,
você tem que pensar uma coisa, né? Uma manutenção preventiva programada é muito mais interessante do que uma manutenção corretiva. Numa manutenção corretiva, a quebra pode vir a trazer um transtorno grande pelo seguinte: quebrou o equipamento, tá, não tem a peça no almoxerifado. Então você vai ter que, em vez de ficar parado ali 1 hora, que seria uma preventiva, você vai parar 1 dia, 2, 3, até essa peça chegar. Ao passo que, quando você tem a preventiva e a preditiva dos seus equipamentos controlados pela manutenção, ela já antecipa a compra dessa peça que poderá quebrar a qualquer momento, e quando a quebra acontece, o tempo de reparo é curto. Então, muita atenção nesse detalhe, muito entrosamento entre operação e manutenção, porque são peças-chave nesse tabuleiro de xadrez. E os fatores que afetam a disponibilidade mecânica? Primeiro é a qualidade do equipamento. Às vezes você tem um equipamento aí de baixa qualidade, você comprou ele com um preço baratinho, sabe? E o equipamento ele é meio descartável, ele não vai durar aquilo que você espera. A vida econômica também, outras vezes você tem um equipamento aí de uma qualidade muito boa, mas esse equipamento já está com 20 mil horas trabalhadas, então já é de se esperar determinadas quebras nesse equipamento aí com mais frequência do que com o novo. Uma outra coisa é a assistência técnica. Às vezes você comprou equipamento novinho, muito bonitinho, baratinho, e a assistência técnica não existe. Então, na hora que ele quebra e você precisa de peças de reposição, você não tem. Aí você tem que ir atrás de um cara que sabe fazer uma gambiarra, de um outro que sabe improvisar uma mangueira, fazer isso, fazer aquilo, e com isso o seu equipamento está parado e o seu custo está indo lá para cima, tá? Uma outra coisa é práticas de manutenção e ferramenta, tá? Como eu tenho falado muito aqui de treinamento de operadores, tudo. Você também precisa ter mecânicos que conheçam o equipamento. Esses mecânicos têm que ser treinados pelos fornecedores do equipamento, tá? Para saber atender de imediato e dar a solução mais rápida e precisa possível. Então, o treinamento, quando eu falo em treinamento, e eu viso muito a operação, que é a minha área, mas ele é fundamental em todas as áreas, né? O que adianta você ter um bom equipamento, um operador extremamente treinado e um mecânico lá, marreta e talhadeira? Está ferrado, companheiro. Você está ferrado, né? Padronização da frota não é obrigatório, mas é interessante. Por quê? Porque aí você vai ter um maior poder de pressão sobre o fornecedor, porque a sua frota é toda de um fornecedor, tá? Vai ter um melhor atendimento, ao passo que se você tiver uma carregadeira de um fornecedor, outra carregadeira de outro, um caminhão de outro, e está aí aquela miscelânea, daqui a pouco você tem que ter um almoxerifado também maior do que a empresa para caber peça disso tudo. E relações humanas é um fator importantíssimo, tá? Então, eu acho que ficou bem claro aí, né, os principais fatores que afetam a disponibilidade mecânica. E agora nós vamos ver aqui o quê? Um exemplo, tá, baseado no que nós vimos na aula 11 sobre eficiências, né, e um pouco falamos agora sobre qual será a produção horária de uma carregadeira de rodas com uma caçamba de 3,1 metro cúbico, com um fator de enchimento de 0,90, ou seja, 90%, com um tempo de ciclo de 30 segundos, então o ciclo dela de carregamento é 30 segundos, eficiência na obra, nós vimos no slide anterior, aí, no segundo slide, aí, falando sobre eficiência, de 50 minutos, então nós sabemos já que esse valor é 83%, e uma disponibilidade mecânica de 0,95 ou 95%, né? Então, se tiver alguma dúvida aí,
aconselho dar uma olhada na aula número 11, reveja alguns conceitos que estão lá e, se não tiverem dúvida nenhuma, mãos à obra. Vou dar um tempinho aí para vocês fazer esse cálculo, que é rapidinho, praticamente só multiplicação, e aí depois nós vamos ver a resposta disso aí. Então, enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui enquanto você calcula. Bom, tomei minha água, vamos ver a resposta aí do nosso exemplo. Produção horária. Então, primeira coisa, 3.1, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. 3.1, tá aqui. Nada mais é do que a capacidade da caçamba. 0,90, ou seja, 90% o fator de enchimento. Tá? Você vê que aqui tem uma parte vazia e tal, então dificilmente você tem os 100% aí, mas você vê que é uma carga relativamente bem feita. 120, tá? Pô, cara, você não fala em 120 aí, onde é que você achou isso aí? Tá? Então, 120 nada mais é do que os 30 segundos de ciclo da carregadeira. Então, se ela faz 2 ciclos por minuto, em 1 hora são 120 ciclos, correto? Por isso, esse 120 aqui. 0,83 é a eficiência, que seriam 50 minutos. 0,95 é a disponibilidade mecânica. Então, você vê que os números são aceitáveis, números altos, 90%, 95%, tá? Isso vai nos dar o quê? Uma produtividade aí de 264 metros cúbicos hora. Tá? Posso melhorar? Posso. Atende, está dentro da expectativa, está dentro do meu planejamento, está dentro do meu orçamento? Está. Então, tudo bem. Se começar a cair, se esses números aqui tiverem tendência de queda, se esses números aqui tiverem tendência de quedas, tá? Inclusive aqui, aí eu tenho que agir. Então, nessa fase aqui, onde eu estou conseguindo bons resultados, o que eu tenho que fazer é o quê? Observar e manter esses resultados. Se começa a cair, aí então eu tenho que agir. Ok? Vamos adiante. Aqui nós temos uma tabelinha, tá? Muito simples, é apenas ilustrativa, mas já dá para se ter uma ideia, né? De controle de índice ou KPIs, né? Que eu posso fazer. Isso aí não quer dizer que tenha que ser dessa forma, não. Cada empresa utiliza isso aqui. Eu peguei um exemplo em uma das empresas que eu trabalhei e utilizavam essas fórmulas para esse cálculo aí, tá? Então, eu posso montar de acordo com a necessidade da minha empresa a minha tabela de controle, tá? de índice de disponibilidade física, índice de utilização. Deixa eu marcar aqui, para ficar um pouco mais aqui, ó. Nós estamos falando de disponibilidade física, índice de utilização, índice de confiabilidade, índice de eficiência e o índice de atrasos operacionais. Então, praticamente em todos esses índices aqui, ó, eu posso atuar. E como que eu vou atuar? Observando aqui, ó, as horas programadas, as horas de paradas imprevisíveis, muitas vezes não tem como você prever. Por exemplo, um mau tempo aí, dá uma tormenta, uma tempestade, paradas que você não tem como, são imprevisíveis, tá? Paradas operacionais, nessa daqui eu consigo atuar. Paradas operacionais. Paradas de manutenção preventiva.
também um bom relacionamento com a manutenção, eu posso estar atuando nisso aqui. Isso aqui, meu amigo, é problema sério. Eu vou marcar a coluna toda aqui, porque aqui é problema. Manutenção corretiva é porque faltou preventiva. Faltou preventiva. E é aquilo que eu falei no slide anterior lá. Muitas vezes você não quer liberar o equipamento para manutenção, para fazer uma preventiva nele, e depois você tem que arcar com a parada aqui de manutenção corretiva. Hora de lubrificação. Isso aqui é uma hora que, não sei, eu acho que não deveria aparecer no seu controle. Porque lubrificação e abastecimento, eu posso programar essa operação aqui para uma hora que o caminhão não esteja na operação. Suponhamos, horário de almoço, que eu paro os equipamentos. O comboio de lubrificação pode muito bem chegar aqui, lubrificar e abastecer esses equipamentos aqui, ó, e não vão aparecer aqui a hora de lubrificação. Tá? Então, isso aqui é um item que você pode trabalhar. Se você tem parada no meio da produção lá para abastecer ou lubrificar caminhão, dá uma olhada se não tem um outro horário que você possa fazer isso. Às vezes na subida de turno, às vezes no final do turno. Ou seja, se observar, você vai conseguir encontrar alguma coisa. E aqui eu tenho o total de horas parado pela manutenção. Então, vejamos, eu tenho aqui, ó, nesse caso, programado 24 horas, que é o dia inteiro, rodar 3 turnos direto aí, ou 4 turnos, depende da empresa, tá? Mas eu trabalhei o quê? 16 horas e 25 apenas. Será que eu não poderia melhorar isso aqui? Olha aqui, hora de manutenção corretiva aqui, ó. Se eu tiro essas horas de manutenção corretiva, será que eu não conseguiria melhorar esse tempo? Tá? Eu quero ver se eu consigo abrir aqui, ó, a planilhazinha, tá ok? Então vamos colocar aqui, ó, hora de manutenção corretiva, que eu estava falando com você. Se eu reduzo esse número aqui para 0, tá? Olha lá como é que muda todo o meu coisa. Aqui eu estava considerando 16 horas, vamos botar 24 horas aqui, mas olha como é que meus números mudam, tá? Se eu botar aqui, ó, 1 hora. Então, são controles que você deve ter à mão e analisá-los diariamente, observar o que está acontecendo, tá? Esse número aqui, ó, 3 horas de manutenção corretiva. Então, você vê, esse equipamento 1 aí, que é o equipamento que nós estamos exemplificando aí, tá? Em 8 dias, esse equipamento teve 11 horas de parada. Praticamente quase um turno aí, ó, de parada. Será que não tem alguma coisa errada? Não tem alguma coisa que eu possa fazer aqui para melhorar? Por outro lado, você vê, você teve no mesmo equipamento aí, ó, manutenção preventiva, 10 horas. Então você vê aqui que o total de horas paradas por manutenção desse equipamento, tá, em 8 dias, foi 1. Então você perdeu 1 dia de produção aqui. Será que não dá para trabalhar em cima disso? Então, a importância, tá, de se conhecer, de se ter dados confiáveis para análise é muito grande. E é isso aí que o bom administrador, o bom supervisor, o bom profissional da mineração consegue observar e trabalhar para melhorar. Então você vê aqui, ó, no dia 2 aqui, por exemplo, olha aqui, ó, 68%. Então é um equipamento que você não tem constância dele, ó, disponibilidade física dele um dia está boa, outro dia está uma porcaria, e assim vai. São números, quando você chega índice de atrasos operacionais, aqui, ó, atraso operacional é um índice aí que você tem que procurar eliminar, né? Utilização do equipamento, ó, 72%, 78%, 68%. Você tem um equipamento,
que está sendo mal utilizado. Então, vamos voltar à nossa aula aqui e eu quero deixar aqui uma imagem assim do exemplo de um sistema automatizado. E hoje é muito comentado e fala-se muito em mineração 4.0, automação e uma série de softwares para ajudar, tá, na tomada de decisões, na alocação de equipamentos e tudo mais. Então, você tem uma gama imensa, tem várias empresas, tecnologias de ponta para auxiliar. Por outro lado, você tem também uma enorme quantidade de empresas que não têm condições ainda de estar investindo nesse equipamento, seja por baixa produtividade, uma série de fatores aí que afetam, tá? Porque esses equipamentos, essa tecnologia, ela, apesar de ser extremamente útil, ela ainda é um pouco cara, nem todas as empresas conseguem, tá? Eu não posso comparar aqui uma pedreira que extrai brita para construção civil aqui com uma Vale do Rio Doce. Então, são mundos diferentes, são dimensões diferentes. Então, nem todos têm. Mas você pode, muitas vezes, ter simuladores, e aí eu vou contar para vocês um dos primeiros simuladores que eu vi, e trabalhamos com ele, funcionava muito bem, foi baseado o quê? Numa esteira, tá, sobre uma mesa, uma esteira plástica, onde a gente botava as escavadeiras, o ponto da escavadeira e coisa, uma catraca de bicicleta, acionando o motor, acionando essa catraca, fazia essa esteira rolar e ela rodava no tempo de um relógio. Então, a gente, quando o caminhão saía do britador, eu colocava ele na posição lá, britador, e eu sabia já por estudo de tempos e estudo de ciclos que está 5 minutos para chegar na escavadeira. E ali aquele caminhãozinho de plástico, pequenininho, bonitinho, uma coisa interessante, tá? Bem rústico, mas bastante útil. Ele ia, quando dava os 5 minutos lá, a gente passava o rádio, o caminhão tal chegou aí na escavadeira, chegou. Aferia o nosso controle, e assim que esse caminhão saía da escavadeira, tá, a gente colocava ele na posição na escavadeira, e ele continuava rodando na esteira aí, e 5 minutos depois ele estava no britador. Tá? Então, era uma forma rústica, arcaica, principal, de controle de ciclo de equipamento e que funcionava. E o investimento disso foi o quê? Ir na sucata lá de bicicleta, pegar uma engrenagem, pegar um motorzinho de limpador de para-brisa, fazer uma plaquinha lá de eletrônica lá que transformasse a velocidade do motor, tá? Ajustado com o diâmetro da coroa, na velocidade de um relógio. Simples assim. Agora, hoje você tem tecnologia muito cara, você tem os autônomos aí funcionando já no Brasil em várias minas e tem tecnologias acessíveis. Então, basta você buscar e encontrar aquela que melhor lhe atende aí. Na falta disso, a melhor tecnologia é o olho, é observação. Então, eu quero frisar agora para vocês o seguinte: na falta de uma tecnologia adequada, a melhor tecnologia ainda é o olho humano. E o que o olho vê, ele tem que transformar em ação. Se tem alguma operação que não está funcionando bem, você tem que agir de imediato para corrigir. Não é postergar, não é procrastinar e não é aguardar que outro venha fazer aquilo que você deveria fazer. Então vamos em frente e agora eu quero falar um pouco sobre segurança. Não vou entrar em muitos detalhes, mas vou dizer uma coisa assim importantíssima, tá? Segurança, ela é o carro-chefe de qualquer operação.
Um trabalho com máquina esconde perigos no qual você poderá estar exposto como operador da máquina ou técnico de manutenção. Então, muita atenção. Leia e observe sempre com muita atenção as instruções de segurança para prevenir-se de acidentes. Isso é importante, especialmente para pessoas que trabalham com a máquina ocasionalmente. O que seria isso aí? Vamos supor, um operador que trabalha diariamente com o equipamento, ele tem um conhecimento grande disso ali. Agora, já um mecânico que vai movimentar ele dentro da oficina ou no pátio da oficina, ele não tem a mesma expertise do operador. Então, ele tem que ter uma atenção redobrada, né? Seguidamente, são apresentadas normas de segurança, as quais, cumpridas conscientemente, garantem a segurança de outras pessoas, assim como evita acidentes. Treinamento, eu não vou falar mais, que eu já falei do início ao fim, mas mantenha a equipe treinada, orientada e preparada para adversidades que porventura ocorram, tá? Defina claramente a competência do pessoal, permita ao pessoal recusar ordens adversas à segurança proveniente de terceiros. Muitas vezes o operador costuma fazer umas cagadinhas porque fulano mandou, ciclano pediu, ou o doutor fulano de tal falou para ele fazer. Você tem que dar autonomia e o direito do seu operador de recusar determinadas ordens. Se ele vê que tem risco, ele tem obrigação, dever e direito de recusar fazer aquele serviço. O pessoal que se encontra em fase de treinamento tem que estar sobre alta vigilância. Por quê? Porque ele ainda não tem aquela expertise de um profissional já treinado, já habilitado. Então, olho nele. E, por fim, meu amigo, eu quero lhe dar os parabéns, primeiro, por chegar até aqui, essa aula, segundo, por acreditar em você e investir em capacitação profissional. Tá? Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam esse curso, a todos aqueles que deixaram seu like. Reforçando, meu amigo, que este curso terá uma versão com certificação, com apostilas, planilhas, e caso você tenha interesse em saber mais, veja aí, ó, está na descrição desse vídeo o link para solicitação de informações adicionais sobre o curso. Meu muito obrigado a todos vocês, sucesso em sua carreira, sucesso em sua vida profissional. E até o próximo.